Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com todos vocês, agradeço a presença. Esse evento, Defensores e Defensoras Populares, ele foi já objeto de muitas edições. A ideia principal é transmitir para a população o que os direitos básicos influenciam na vida da sociedade, né? Transmitir isso para os líderes comunitários. Estamos aqui com França, que foi quem solicitou esse evento no dia de hoje, e trabalhamos juntos para executá-los com todo o prazer. França, aqui a gente faz hoje, e agradeço você pela oportunidade de voltar a fazer os Defensores Populares aqui no auditório da Boa Vista, número 200. Eu sou Guilherme Pitina, diretor aqui da Escola da Defensoria, e estou em conjunto aqui com a Camila Marques Barroso, ouvidora-geral da Defensoria Pública, que tem feito muitos projetos aqui, inclusive projetos itinerantes, indo até as unidades e buscando ouvir os anseios da população, o que ela espera da Defensoria, e fazer essa ponte entre a sociedade civil e a Defensoria. É o que nós estamos fazendo aqui hoje também, né, Camila? E o Procurador de Justiça, Luiz Salles, que já participou de outros eventos também aqui, de Defensores Populares, transmitindo a visão do Ministério Público também, que é parceiro da Defensoria a favor da sociedade. Voltaremos com a Fernanda Valera, que é coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos também, e em breve estará aqui conosco. Então, em resumo, quando falamos em democracia e direitos humanos, que vai ser o tema de hoje, são duas palavrinhas que estão lá no artigo 134 da Constituição Federal, que prevê a Defensoria Pública enquanto uma das instituições voltadas à defesa justamente da democracia e da promoção dos direitos humanos, assim como o próprio Ministério Público aqui representado pelo Dr. Luiz Salles. Então, quando falamos a respeito disso tudo, a importância de não só defender os direitos humanos, defender a democracia, mas também conhecê-la, né, transmitir esse conhecimento para a população, esse é o principal objetivo do dia de hoje. Então, agradeço, José França, perdão, sobre essa sua participação aqui constante na Defensoria Pública. É interessante dizer que hoje é o dia que temos uma sessão do Conselho Superior, que daqui a pouco a Camila já está indo para se deslocar para lá, que é o lugar onde se discute as questões das normas, principalmente da Defensoria Pública de São Paulo. Os conselheiros têm essa responsabilidade e temos lá um momento aberto, toda sexta-feira, 9 da manhã. Qualquer pessoa pode comparecer lá e exigir da Defensoria, ou mesmo elogiar, criticar, enfim, dar a sua opinião sobre o que a Defensoria deve fazer, o que deve buscar, o que está no caminho certo, o que está no caminho errado e deve ser corrigido. Então, essa abertura que a Defensoria faz tem muita ligação com a democracia, né, França? E acho que o mais interessante de tudo isso é que o França foi lá nesse momento aberto, como ele costuma ir, e falou: olha, precisamos fazer esse curso de Defensores Populares. Então, fruto dessa democracia é justamente o que a gente está concretizando hoje. A Defensoria sempre está aberta a essas propostas. E já passo aqui a palavra, França, para você, que é o protagonista aqui desse evento. A gente está apoiando e participando junto. Você é um líder comunitário, um defensor popular, que muito faz pela população em situação de rua, muito faz pela assistência social. Então, quero aqui deixar os meus elogios da sua atuação. Pessoas como você representam o principal objetivo dos defensores populares e defensoras populares. Então, queria que você transmitisse aqui, nessa abertura, a importância, por que você sentiu essa importância de fazer esse evento hoje, e também como isso pode impactar na vida das pessoas positivamente. Muito obrigado, França. Por favor, uma salva de palmas aqui. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, doutor Guilherme, pelas palavras. Eu gostaria de cumprimentar também a Camila, ao doutor Luiz. Esse curso, para mim, foi de grande importância na minha vida, porque no ano de 2017, nesse auditório, acontecia o curso de Defensores Populares. E foi logo na minha saída da Cracolândia, eu fui usuário por 19 anos, e eu fiz esse curso aqui nesse auditório, da onde eu fui educado e politizado sobre os direitos da pessoa humana, da defesa da democracia. E eu comecei a fazer uma linha de atuação dentro da política de população de rua e também da política de
de assistência social. Eu gostaria de estender os cumprimentos também ao Conselho Superior, em nome do Defensor Geral, do Dr. Osvaldo, né, a cada um da equipe da ETEP, que sempre me deu suporte para a realização desse curso. E também, como eu havia falado aqui mais cedo, que eu ter sido politizado por esse curso e de também levar a outras pessoas que esse curso se estenda, é porque eu aprendi algo e eu gostaria também de retribuir algo a outras pessoas que não têm esse conhecimento. A gente sabe que para fazer a mobilização da população de rua e dos trabalhadores do SUAS é bem complexa, né? Mesmo pela questão do trabalho, também pela uma resistência também de dentro dos próprios serviços, há uma resistência política de participar, porque quando se trata de defensoria e Ministério Público juntos, as pessoas ficam com medo de participar, né? Com medo de denúncia. Não vai existir isso aqui. A questão é que hoje o curso é de defensores populares. Gostaria de estender aqui meu cumprimento à Jane, a gerente do hotel onde eu resido. Gostaria de estender meu cumprimento ao Francis Lisboa, coordenador do Fórum de Acesso de São Paulo. Gostaria também de estender meu cumprimento ao Alexandre Federico, que é um amigo aí de longa data. E também a todos os senhores que estão presentes aqui, ao Paulo também. Eu me também cumprimento as pessoas que estão assistindo via YouTube, né, porque depois que do YouTube, muito público da defensoria, principalmente das outras cidades, acompanham pelo YouTube. Então eu me dirijo também a esse cumprimento às pessoas do YouTube. A gente sabe que eu fiz uma ampla divulgação e também tive auxílio de muitas pessoas para fazer uma ampla divulgação. Eu não sei se tem pessoas que ainda vai chegar, mas a gente sabe, né, a dificuldade das pessoas participarem, né, de eventos aqui na defensoria, né, porque há um outro entendimento. Mas o meu papel, o papel do Guilherme, o papel da Camila, o papel do Dr. Luiz, nós estamos fazendo aqui hoje, né, que é trazer e levar conhecimento e politizar as pessoas que não conhecem os seus direitos. Para mim, é uma honra, né, de estar aqui entre essas pessoas, porque eu não sou acadêmico, eu não tenho a formação, não tenho o conhecimento deles, mas só para vocês verem como a defensoria, ela abre portas, né, ela dá oportunidade, como eu, um simples usuário de assistência, consigo, né, fazer um pedido ao Conselho Superior para a existência desse curso. Esse curso, para hoje, está sendo concretizado. Há um trabalho da ETEP, há uma mobilização que fez, a Camila me deu suporte todo o tempo, né? Então, assim, vamos fazer a nossa parte, né? As pessoas que estão aqui, eu acredito o seguinte: da mesma forma como eu fui sensibilizado, né, a fazer a defesa da democracia, né, eu acredito que cada um dos senhores vão fazer isso aqui em outros lugares. Também, essa semana também eu conversei com o gerente e a supervisora do Núcleo de População de Rua do Brás, que é o maior núcleo de população de rua de São Paulo, me deram autorização de levar esse curso, né, para politizar as pessoas que estão ali. Então a gente tem um público sentado, né, concentrado ali naquele local, né, então assim, a gente vai fazer a mobilização, a divulgação, mas a mobilização ela não é tão pertinente como esse evento de hoje. Então já tem um público centrado lá, onde a gente vai fazer isso. Enquanto eu estiver com essa disposição, eu vou fazer a minha contribuição, tá, nesse sentido. Eu acho que cabe a cada um de nós fazer isso. Vou estender também meu cumprimento aqui à doutora Amanda, né, que sempre me deu esse privilégio de estar aqui com ela. A doutora Amanda é professora de Direito aí da Unisantos, também está aqui nesse evento também. Então, eu gostaria de passar aqui agora para a doutora Camila, que ela tem que subir para o conselho, para onde ela faz a sua atuação e representa toda a sociedade civil dentro do Conselho Superior da Defensoria, e agradecer a cada um dos senhores que estão aqui e agradecer a cada um que acompanha pelo YouTube. Camila. Obrigada. É verdade. Obrigada, Guilherme. Bom,
Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria saudar aqui todas e todos presentes na pessoa do José França, né, um grande parceiro, como disse Guilherme, né, uma pessoa aguerrida aí na luta, em defesa, né, da população em situação de rua, fazendo um trabalho na defesa da democracia, dos direitos humanos. Eu queria saudar a França, saudar aqui imensamente Guilherme Pitina, diretor da Escola da Defensoria, que muito me alegra de dizer, né, que temos uma parceria histórica entre a ouvidoria e a Escola da Defensoria, mas aqui também destacar o papel que a escola tem, né, sempre teve, não só na formação interna dos defensores, defensoras, servidores e servidoras, mas principalmente também com todas as ações de educação e direitos humanos, educação popular, que é, como a França falou, a chave para a transformação social, a chave para a gente conseguir ir avançando em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária. Queria saudar aqui também imensamente o Dr. Luiz Salles, procurador de justiça, né, e enaltecer mesmo esse diálogo, né, interinstitucional, duas instituições tão importantes aí para a defesa democrática, para a defesa dos direitos humanos. Eu estou na ouvidoria da Defensoria Pública, que é uma ouvidoria externa, né? A Defensoria Pública é a única instituição do sistema de justiça que tem uma ouvidoria externa, ou seja, eu não sou defensora, eu venho do campo popular, eu sou advogada popular, advogada de direitos humanos, inclusive trabalhei 10 anos na defesa da liberdade de expressão, né? Estou um pouquinho desatualizada, mas preparei uma apresentação aqui para a gente dialogando juntos e juntas. Mas queria dizer que a ouvidoria tem essa missão, né? Essa missão de fortalecer o acesso à justiça, fortalecer o serviço que é prestado pela Defensoria Pública, mas em diálogo com a população, em diálogo com os movimentos sociais, com os movimentos populares, com os equipamentos públicos. Então eu queria já iniciar essa conversa aqui, colocando a ouvidoria à disposição para esse diálogo, para essas conversas e para todas as nossas lutas aí, que são árduas, mas certamente unidos e unidas a gente consegue ir avançando. Me coube aqui a tarefa, então acho que já vou começar, de falar um pouquinho sobre, eu acho que eu vou... será que eu... talvez... Deixa eu talvez aqui, que é melhor, né? Deixa eu só procurar aqui, para não perder, né? Pode ser. Vou falando e vou... né? Talvez seja melhor, né? Bom, pessoal, tá todo mundo me escutando bem? Sim. Me coube, então, aqui a tarefa de falar sobre democracia e liberdade de expressão. E, na verdade, né, não tem como falarmos de democracia, de defesa democrática, sem nós falarmos da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da participação social, da liberdade de manifestação, né, de exigirmos os nossos direitos. Depois, a segunda mesa vai falar sobre acesso à justiça também, né, outra faceta muito importante, essencial para a defesa democrática, e também sobre, a Valéria vai falar sobre defensores populares, né? Então tenho certeza aqui que o dia de hoje vai ser muito rico, muito valioso. Bom, separei essa fala e esse nosso diálogo aqui em alguns blocos. Primeiro, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é liberdade de expressão a partir dos padrões internacionais, a partir da nossa Constituição Federal, né, promulgada em 1988, os limites da liberdade de expressão, né, hoje em dia é muito importante a gente falar também quais são os limites da liberdade de expressão, a lei de acesso à informação, mecanismos de participação social e os desafios que temos aí pela frente no nosso cenário atual. Bom, pessoal, eu queria primeiro começar dizendo e trazendo aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos, que no seu artigo 13 diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber, difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em qualquer forma, impressa, artística ou por qualquer outro meio ou processo de sua escolha. Eu fiz questão de trazer esse artigo, de deixar grifado algumas palavrinhas, porque essas palavras, essas expressões, elas não estão ali à toa no artigo 13 da Convenção Americana. E eu
vou avançar para a gente ir pensando juntos. Aqui o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também traz, né, a definição da liberdade de expressão de forma muito parecida, dizendo que esse direito inclui a liberdade das pessoas receberem informações, terem opiniões, transmitir informações e ideias por qualquer meio. E por que eu grifei essas palavras, né? Porque tanto o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, quanto o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, eles nos dizem que a liberdade de expressão tem algumas camadas, algumas facetas e algumas perspectivas. A primeira é, sim, as pessoas têm direito de se expressar, de ter opiniões, de falar, de exigir os seus direitos, mas também tem direito de receber informações. Então, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente não está só falando do direito de ter opiniões, de expressar suas manifestações, mas também do direito de receber informações. Isso porque os padrões internacionais, né, da ONU, da Comissão Interamericana, passam essa convicção que para as pessoas formarem, né, suas opiniões, elas precisam o quê? Receber informações, né? A gente só exige, a gente só faz a luta pelos direitos humanos se a gente conhece os nossos direitos, né? Então aqui eu queria ressaltar a importância do acesso à informação. O artigo 13 e o artigo 19 também nos dizem que há uma obrigação tanto positiva quanto negativa quando a gente fala de liberdade de expressão. O Estado, então, ele tem a obrigação de não interferir, de não fazer a censura prévia, de não proibir, por exemplo, atos, protestos sociais, né, democráticos, mas também tem a obrigação positiva de criar um ambiente favorável à liberdade de expressão e favorável à prestação de informações públicas. Para além disso, eu tinha grifado ali também, né, e ressaltei que tanto o artigo 13 quanto o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que a proteção da liberdade de expressão, ela deve ser garantida em qualquer meio. Ou seja, o Estado, né, o poder público, tem a obrigação de garantir a liberdade de expressão nos jornais, nos meios de comunicação, na TV, mas não só. Na internet, nas ruas, e a gente sabe, por exemplo, a cultura, o funk, as manifestações populares, são formas, né, de se expressar, são formas que muitas vezes a população tem para se expressar, exigir os seus direitos e devem ser respeitadas como um instrumento de liberdade de expressão. E, por fim, queria também ressaltar que quando, certamente, a Convenção Americana e a Declaração Universal de Direitos Humanos foram promulgadas, não existia a internet, mas hoje em dia é muito claro, a ONU e tanto a Comissão Interamericana são muito claras também ao dizer que a liberdade de expressão e de informação deve ser respeitada também na internet. E aí, seguindo, queria dizer que a garantia do direito à liberdade de expressão não está somente prevista nesses documentos internacionais. A nossa Constituição Federal, que é considerada, né, a nossa Constituição Cidadã, né, que garante todos os direitos fundamentais, sociais, né, de toda a população, diz que, certamente, ali no seu artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né, então essa é a única limitação que... Artigo 4º. Inciso 4 do artigo 5º. E aí também diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação independente de censura ou de licença. E, por fim, a nossa Constituição também diz que todas as pessoas têm direito a receber informações dos órgãos públicos, sejam de interesse público ou de interesse particular. E aí eu faço uma pergunta, né? Falamos aqui então que a liberdade de expressão é um direito humano, um direito fundamental, previsto nas nossas cartas internacionais, na Convenção Americana, na Declaração Universal de Direitos Humanos, na nossa Constituição Federal. Mas aí eu faço uma pergunta, então a liberdade de expressão é um direito absoluto? Não deve sofrer restrições? O que vocês acham? Com bom senso, né? Porque tem muita gente, por exemplo, acho que a gente vê isso até no podcast, uma polêmica recente, ressaltando o nazismo. Isso para mim não é uma liberdade de expressão, porque aí está ressaltando um regime que foi devastador para a humanidade, incitando a violência, propagando o preconceito. Então, do momento que
a sua liberdade está ferindo os direitos humanos, propagando racismo, intolerância, violência, eu acho que aí tem que ter uma observação e alguma lei que pudesse, de uma certa maneira, nos proteger disso também. Como você chama? Paulo. Paulo, obrigada. Exatamente isso, Paulo. Quando também os organismos internacionais de direitos humanos, né, a ONU, a Comissão Interamericana, começaram a discutir lá atrás o direito à liberdade de expressão, esses mesmos organismos também começaram a pensar quais eram os limites da liberdade de expressão. E aqui eu trouxe o teste das 3 partes, que é, na verdade, né, uns artigos ali que constam no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que diz que sim, a liberdade de expressão, ela pode e deve ser modulada, deve ser limitada, deve ser harmonizada quando se trata de proteger outros direitos. Ou seja, para a liberdade de expressão ser limitada, ela precisa passar ali por um teste que a gente chama de teste das 3 partes. Primeiro, essa limitação, ela precisa estar prevista em lei. Então, por exemplo, para proteger discursos ofensivos, né, a grupos como, por exemplo, aos judeus, às minorias, mulheres, né, minorias que a gente fala em termos de estrutura de poder, né, não de volume, de densidade na população, as mulheres, a população negra. E aí, a segunda parte desse teste diz que a liberdade de expressão ela pode também ser restringida para proteger outros interesses legítimos, né? Como, por exemplo, respeito à reputação das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral pública. E que essa limitação, ela deve ser sempre proporcional, ou seja, por exemplo, dou um exemplo aqui prático, né? Quando a gente vê, por exemplo, o discurso de ódio sendo veiculado numa página do Facebook. Essa limitação, ela deve existir, né? As plataformas digitais, elas não podem propagar discurso de ódio, por exemplo, contra as mulheres, né? Misoginia, sexismo. Mas a gente faz uma discussão que, olha, talvez não seja o caso de derrubar aquela página inteira de Facebook, aquele perfil inteiro, mas de retirar aquele post específico, aquela publicação específica que é misógina, que é sexista. Ou seja, né, a gente não pode muitas vezes limitar a liberdade de expressão de forma desproporcional. A gente precisa de fato entender aonde que está sendo, que está ocorrendo aquela violação, e a resposta do Estado, através, né, de uma avaliação judicial, precisa certamente ser proporcional. E aí, aqui eu trouxe também outros trechos aqui da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz, por exemplo, que o exercício da liberdade de expressão não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, né, posteriores, ou seja, toda discussão sobre liberdade de expressão precisa chegar no sistema de justiça, precisa chegar no judiciário, que é quem vai avaliar de fato se está tendo um conflito entre os direitos, né, protegidos. E aqui, novamente, o artigo 13 repete um pouquinho o artigo que a gente acabou de ler do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Aqui, por exemplo, tem uma outra questão muito importante, que é quando a gente fala de regulação dos meios de comunicação. Quem aqui já ouviu dizer que, poxa, regular os meios de comunicação é censura? Todo mundo, né? Mas eu queria dizer que os documentos internacionais, a ONU, a Comissão Interamericana, há muito tempo falam que não. A regulação, na verdade, dos meios de comunicação, ela é necessária para garantir que todas e todos tenham direito à voz, tenham direito a acessar os meios de comunicação e não tenham os seus direitos violados. Então, aqui, por exemplo, a própria Convenção Americana diz que os estados eles não podem restringir a liberdade de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais. Por que acontece? A gente sabe que os meios de comunicação, né, os grandes canais aí de radiodifusão, eles têm na sua programação uma série de conteúdos, né? Mas há uma regulação, por exemplo, esses canais de radiodifusão, eles precisam se atentar e veicular na sua programação conteúdos informativos, conteúdos culturais, conteúdos regionais, né? A Anatel faz esse controle, essa regulação, o Ministério das Comunicações faz essa regulação, por quê? Senão, a gente tem os mesmos conteúdos passando em poucos canais de televisão
E aí, com isso, a gente não consegue replicar a diversidade, o pluralismo que a gente tem na nossa sociedade, né? Por exemplo, a minha família é cearense. E quantas vezes lá atrás, 20 anos atrás, eu estava em Fortaleza e ouvia, por exemplo, só notícias aqui de São Paulo. Então, precisa haver uma regulação, precisa que haja, né, a garantia do pluralismo de fontes, da diversidade de conteúdos. E aí, seguindo um pouquinho mais, queria dizer também que cada vez mais os organismos internacionais, o nosso próprio sistema de justiça tem feito a discussão sobre o discurso de ódio. Né? E o discurso de ódio, de fato, é algo que não pode ser abarcado e legitimado pelo argumento de que se trata de liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão não abarca violações, ofensas às mulheres, à população negra, à população LGBTQIA+. Aqui a gente está falando certamente de uma modulação, de uma limitação muito necessária para garantir os direitos humanos desses grupos que historicamente são alvos aí de discurso de ódio. A gente tem no Brasil a Lei 7.716, que é uma lei que define os crimes que resultam, né, de preconceito de cor e raça, que inclusive muito recentemente, em 2019, o STF, o Supremo Tribunal Federal, inclusive criminalizou a homofobia, equiparou o racismo, né, a homofobia, ou seja, práticas de discurso de ódio contra a população negra, contra a população LGBTQIA+, é crime, deve ser, né, essas pessoas que cometem o discurso de ódio devem ser responsabilizadas por isso. E aí, seguindo um pouquinho mais, queria dizer aqui da outra perspectiva que estávamos conversando, né? Falamos um pouco, em geral, muito rapidamente sobre a liberdade de expressão, mas me parece que é muito importante aqui, quando a gente está falando de defensoras e defensores populares, instrumentos de participação social, falarmos também do acesso à informação, né? Como eu disse, os documentos internacionais entendem que a liberdade de expressão também abarca a liberdade de receber as informações, de buscar as informações públicas. E aí, com isso, a gente tem também essa garantia na nossa própria Constituição Federal, no nosso artigo 5º. Passados alguns anos após a nossa Constituição de 1988, lá em 2011 foi promulgada a Lei de Acesso à Informação. Quem aqui conhece a Lei de Acesso à Informação? Ninguém? Não? Conhece? A Lei de Acesso à Informação, ela veio justamente para trazer quais são os deveres, quais são as obrigações do poder público no quesito que diz respeito ao acesso à informação. Porque a nossa Constituição dizia que toda a população tem o direito de receber informações, mas esses protocolos, esse passo a passo, não era muito bem especificado e regulamentado para os órgãos públicos. Então, após toda uma discussão internacional e nacional, o Congresso Nacional Brasileiro, lá em Brasília, promulgou a Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento de participação, que é um instrumento de incidência, que é um instrumento de exigência, inclusive, de direitos que toda a população tem. Então, eu queria convidar vocês, todos e todas aqui, para conhecer a Lei de Acesso à Informação, implementada em 2011, esse ano, inclusive, em maio, a gente está em maio, né, esse mês, fez 11 anos a Lei de Acesso à Informação. E o que a Lei de Acesso à Informação nos diz? Que tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal e os municípios devem observar a Lei de Acesso à Informação. O Poder Executivo, o Legislativo, a Defensoria Pública, o Judiciário e o Ministério Público são certamente obrigados a prestar informação à população. Para além disso, a Lei de Acesso à Informação diz que toda informação pública está sujeita à publicidade. E por que a Lei de Acesso à Informação é importante, né? Todos aqui sabem que o Brasil passou por uma época e vivenciou a ditadura militar, onde a gente tinha como regra o sigilo, né? O secretismo, onde a publicidade não era permitida. E a gente sabe que para mudar essa cultura do secretismo, do sigilo, não basta só uma Constituição Federal, né, que é super potente, super valiosa, nosso grande instrumento na defesa dos direitos, mas a gente sabe que a gente precisa também criar critérios, protocolos, passo a passo, para o próprio poder público ir mudando essa cultura. E aí a Lei de Acesso à Informação, ela vem justamente com essa grande ferramenta de mudar o paradigma e de dizer que agora a regra não é mais o sigilo. O
O sigilo é a exceção, a regra é a publicidade. Qualquer pessoa que vá num órgão público, e todo órgão público tem que ter ali o serviço de informação ao cidadão, pode exigir ali uma informação e essa informação vai ser prestada aí em até 20 dias. Aqui, na verdade, eu trouxe alguns exemplos das informações que podem ser solicitadas, por exemplo, orçamento, quantas pessoas na IBM, por exemplo, a Defensoria Pública atende por mês. Todas essas informações são de interesse público e devem ser prestadas pelos órgãos públicos. Como eu disse também, a Lei de Acesso à Informação ela é muito importante porque ela institui e obriga que todo o poder público, toda instituição pública crie o serviço de informação ao cidadão, ou seja, um órgão dentro de cada instituição pública que vai receber o cidadão, que vai prestar informação, que vai fazer esse diálogo ali mais próximo. E também, desculpa aqui, já trazendo, a Lei de Acesso à Informação, ela traz também instrumentos de participação popular. Para além disso, a LAI, né, como a gente apelida, é a Lei de Acesso à Informação, ela trata tanto da transparência ativa quanto a transparência passiva, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 2527, ela diz que todo órgão público deve ter ativamente no seu site, deve prestar ativamente uma série de informações em linguagem e conteúdo acessível, porque também essa é uma outra questão e é um desafio para nós, né, instituições públicas, que é prestar informação, mas numa linguagem que a população possa entender. E esse é um desafio ainda maior para as instituições do sistema de justiça, né? Porque aqui nós estamos falando certamente de termos jurídicos, uma linguagem técnica, e tem que ter um esforço de toda a instituição, de todas as instituições, de prestarem informações nessa linguagem compreensível, né? Então a Lei de Acesso à Informação traz isso para a população. Mas, para além disso, para além da informação de forma ativa que deve ser prestada pelos órgãos públicos, qualquer pessoa, como eu disse, pode aí espontaneamente bater na porta das instituições, seja pela internet, seja presencialmente, e pedir ali acesso a algumas informações de interesse público. Tem possibilidade, certamente, algumas informações podem ser consideradas, né, de cunho restrito, sigilosas, mas há uma série de previsões para que na verdade, há uma série de critérios que devem ser obedecidos para que uma informação seja considerada sigilosa, né? Se ela está em segredo de justiça, se tem segredo industrial, para proteger muitas vezes a intimidade, a vida privada, né? A segurança da sociedade, enfim. E aí aqui, já também caminhando aqui para o final, eu queria trazer, e eu peço desculpas pelos slides que eles ficaram um pouquinho bagunçados, né? Eu estava tentando ali fazer uma padronização, eu não consegui, porque eu não sou muito boa nisso, mas eu me comprometi com França depois de arrumar e compartilhar com você, França. Mas eu queria trazer aqui, né, essa outra faceta da liberdade de expressão. A gente falou então da liberdade de todos e todas terem suas opiniões, reivindicarem seus direitos, se manifestarem. A gente falou dessa outra camada da liberdade de expressão, que é o acesso à informação pública. E agora a gente vai falar dessa terceira camada da liberdade de expressão, que é a participação popular, né? Só com informação, só com liberdade de expressão é que a população, os movimentos sociais, os equipamentos públicos conseguem, de fato, fazer a luta pelos direitos, pleitear os direitos e fazer a discussão pública, né? E certamente, por exemplo, hoje é um exemplo de participação popular, né? Aqui é onde a gente está discutindo, fazendo essa troca por meio da Escola da Defensoria Pública. Há outros instrumentos que eu tenho certeza que vocês conhecem, como, por exemplo, as audiências públicas, a participação nos conselhos, né? Nos colegiados. Mas eu queria trazer aqui o exemplo de participação popular na Defensoria Pública. E trazendo o próprio exemplo da ouvidoria, né? A ouvidoria é esse instrumento de participação popular, é a partir também da ouvidoria que a Defensoria Pública pode entender quais são os anseios da população, entender as críticas ao atendimento que vem sendo prestado. A ouvidoria tem esse dever de conseguir dialogar com os movimentos sociais, com a população atendida. É uma ouvidoria, como eu disse, externa, né, que funciona ali por um mandato. A eleição, ela conta também com a participação popular. E aí, eu trouxe aqui também alguns outros mecanismos de participação popular na Defensoria Pública, né? E me alegra muito que a gente está fazendo essa discussão aqui na Defensoria Pública, porque
a Defensoria Pública é uma instituição muito permeável à participação popular e que tem instrumentos muito sólidos para garantir a participação da população, né? Assim, certamente também, como o Ministério Público tem também os seus instrumentos, eu queria apresentar um pouquinho aqui o ciclo de conferências da Defensoria. Quem aqui já participou? Já? O França já, né? Não participou ainda, então esse ano vai participar. Quando a Defensoria Pública foi criada aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública foi uma das últimas defensorias públicas a serem criadas no Brasil, né? A Defensoria Pública aqui só foi criada em 2006. Antes, a assistência judiciária era prestada pela Procuradoria do Estado e a Defensoria Pública ela nasce como um pleito dos movimentos sociais, né? 400 movimentos sociais se uniram numa frente ampla pela criação da Defensoria Pública e a Defensoria Pública, então, foi implementada ali em 2006, há 17 anos atrás, mas sempre em diálogo com os movimentos sociais, né? Tanto é que isso explica que, na verdade, toda a atuação da Defensoria Pública é pautada pelas conferências estaduais. Eu desconheço outra instituição do sistema de justiça que tem conferências, que faz, né, que planeja a sua atuação a cada 2 anos a partir da escuta da população. Esse ano nós teremos conferências, pré-conferências regionais, né, nas unidades regionais da Defensoria Pública, onde o movimento de mulheres, o movimento de população em situação de rua, o movimento de saúde, o movimento negro se encontra, formula propostas de atuações para a Defensoria Pública, elege delegados, e aí no final do ano a grande conferência estadual da Defensoria Pública, onde essas pré-propostas de fato são votadas, são aprovadas pelos movimentos sociais, pela população, e que depois essas propostas, na verdade, viram o plano de atuação da Defensoria Pública, ou seja, né, viram ali o guia institucional, o planejamento institucional da Defensoria Pública é feito a partir da escuta da população. Então, por exemplo, eu queria aqui dar exemplos concretos da importância da conferência. Há muito tempo atrás, né, França, o atendimento à população em situação de rua da Defensoria Pública era realizado ali no Chá do Padre, aqui perto da rua Riachuelo, ali do Ministério Público, né, onde foi o Ministério Público. O movimento se reuniu nas conferências e aprovou uma proposta que era importante a Defensoria Pública não fazer o atendimento ali no Chá do Padre, mas trazer a população em situação de rua aqui para o atendimento da Rua Boa Vista, no prédio da Defensoria Pública. Essa foi uma proposta aprovada na conferência e isso foi feito. Isso está até sendo rediscutido pelo movimento, né? Talvez o retorno ali ao Chá do Padre, mas quero aqui trazer esse exemplo concreto de quanto a participação nas conferências da Defensoria Pública são importantes para o fortalecimento aqui de todas as políticas de acesso à justiça da instituição. Eu já queria fazer esse convite. Já existe um calendário dessas conferências? Eles estão sendo finalizados, mas a ideia é que as pré-conferências nas unidades regionais aconteçam agora já a partir do começo de agosto até novembro, e aí a conferência estadual, né, com a aprovação das propostas mesmo, né, das 27 propostas, 3 em cada eixo, são 9 eixos, né, mulher, sistema carcerário, direito à população idosa, deficiência, enfim, são 9 eixos. Essa conferência estadual ela tem previsão para acontecer mais no final do ano, entre novembro e dezembro. E aí, na página das redes sociais da Defensoria e da Ouvidoria, todas as informações ali vão ser compartilhadas, vão ser divulgadas, porque a ideia é que vocês possam estar presentes com a gente fazendo essa discussão. Um outro mecanismo de participação direta aqui na construção das políticas e nas atuações da Defensoria Pública é o momento aberto. Guilherme Pitina já mencionou, França também, inclusive, essa proposta sai do momento aberto, então é um outro exemplo de efetividade do que é dito ali, de fato, é reverberado, né, absorvido internamente pela Defensoria Pública. O momento aberto é um espaço em que toda sexta-feira, aqui no mezanino da Defensoria Pública, há sessões do Conselho Superior, que é a cúpula ali máxima normativa da Defensoria Pública, né, onde há o Defensor Público Geral, que preside a sessão, os defensores públicos e defensoras públicas que são eleitas ali para defender, na verdade, para participar da vida política institucional da Defensoria. Mas antes da sessão se iniciar, há um momento aberto, ou seja, um instrumento que possibilita a participação direta de qualquer cidadão, para trazer o seu pleito, para colocar, por exemplo, um problema com relação à atuação da Defensoria Pública, ou aonde a Defensoria Pública precisa atuar, que não está atuando, enfim.
queria também aqui difundir esse importante instrumento. O França conhece bem também, pode certamente passar mais informações. E por fim também, só dizer que a Defensoria Pública realiza uma série de consultas, uma série de audiências públicas para ouvir a população, seja sobre temas, né, de violações de direitos, como por exemplo as violações contra a população em situação de rua, ou sobre as suas políticas internas, né. Esse ano ele é um ano muito central para a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, é um ano de expansão, 100 novos defensores e defensoras públicas estão chegando a essa instituição e, por exemplo, está se fazendo uma discussão como, para onde, como e quando, na verdade, as diretrizes, né, da expansão da Defensoria Pública, como a Defensoria Pública vai crescer, aonde esses defensores públicos vão estar alocados, eles vão trabalhar no interior, serão inauguradas novas unidades, esses novos cargos irão fortalecer a atuação estratégica da Defensoria, enfim, e essa discussão é uma discussão que precisa ser feita também com a população, a partir das demandas que a população traz. E queria também deixar vocês aqui super convidados para essas audiências, para essas consultas públicas que faremos aí no processo de expansão e com outros temas também. Como que eu posso deixar você de cabelinho branco falando com a ouvidoria da Defensoria? Como assim? Se te levar um problema, te deixar de cabelo branco. Não. Como que eu posso fazer um contato com vocês? Olha, na verdade, esse é o nosso papel. Qual é o nome do senhor? Daniel. Daniel, olha, na verdade, trazer, né, as críticas, os pontos onde a Defensoria precisa aprimorar, é o papel da ouvidoria receber, então, assim, não se constranjam, tá? Essa é a nossa missão. A ouvidoria faz o atendimento aqui na Rua Boa Vista, no número 150, de segunda a quinta-feira, das 9 às 12h30. Nós também temos os nossos atendimentos telefônicos, todos os dias de segunda a sexta. Recebemos também manifestações através de um formulário eletrônico que está no site da Defensoria, ali na página da ouvidoria. Tem o nosso telefone lá, tem o meu telefone pessoal, né? O França tem também. Então é só me acionarem a ouvidoria. Eu vou precisar me deslocar ali para a sessão do Conselho Superior, mas logo mais o Adriano Reis, que é da equipe aqui da ouvidoria, vai seguir com vocês. Ele também é uma pessoa que é um canal de contato, conversem com ele também, tragam as demandas, enfim, deixo as portas da ouvidoria abertas. Agradeço novamente, imensamente o convite, França, Guilherme, e a gente segue juntos e juntos aqui nesse diálogo. Muito obrigada.